Bem-aventurado sou eu quando temo ao Senhor, quando encontro prazer em andar nos teus caminhos, quando escolho confiar mesmo sem entender, quando decido permanecer firme, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. A tua palavra declara que aquele que te teme é feliz, que a sua descendência será poderosa na terra, que a geração dos justos será abençoada, e eu me agarro a essa promessa agora com toda a força da minha alma. Porque não cheguei até aqui por acaso. Cheguei cansado, sim, mas não derrotado. Cheguei ferido em algumas áreas, mas ainda de pé. Cheguei com perguntas no coração, mas também com uma esperança que se recusa a morrer. E é nessa esperança que eu me apoio enquanto oro, enquanto falo contigo, enquanto derramo diante de ti cada pensamento que pesa, cada medo que insiste em voltar, cada expectativa que ainda não se cumpriu. A tua palavra diz que prosperidade e riqueza há na casa daquele que te honra e que a sua justiça permanece para sempre. Eu não oro por ganância, eu oro por alívio. Eu não clamo por excessos, eu clamo por provisão. Eu não peço para acumular por vaidade, mas para viver com dignidade, para respirar sem esse aperto constante no peito, para dormir sem a ansiedade do amanhã, para levantar com a certeza de que não serei envergonhado. Há batalhas que ninguém vê, há contas que ninguém sabe, há noites em que o silêncio grita mais alto do que qualquer palavra. E mesmo assim, eu escolho crer que tu és fiel, que tu és justo, que tu não abandonas aqueles que colocam em ti a sua confiança. Eu reconheço que preciso da tua sabedoria. Não apenas da sabedoria que ensina o que fazer, mas daquela que acalma o coração quando ainda não há resposta. Ensina-me a decidir com clareza. Ensina-me a esperar sem desespero. Ensina-me a agir no tempo certo. Porque muitas vezes eu quis correr, quis resolver tudo com as minhas próprias mãos, quis antecipar processos, e isso só me trouxe mais cansaço. Hoje eu me coloco em alinhamento com a tua vontade, eu desacelero a alma, eu organizo os pensamentos, eu entrego o controle. Porque sei que a tua direção é segura e que quando tu conduzes, mesmo o caminho difícil não me destrói. Há momentos em que a escassez tenta me convencer de que não sou capaz, de que não vou conseguir, de que sempre será assim. Mas a tua palavra é mais forte do que qualquer mentira que o medo tenta plantar. Tu dizes que o justo não será abalado, que ele é lembrado por suas obras, que ele não teme más notícias, porque o seu coração está firme e confiante. E é isso que eu declaro agora. O meu coração se firma, não naquilo que vejo, mas naquilo que tu prometes. Não na instabilidade do mundo, mas na tua fidelidade que nunca falha. Eu te peço que alinhes minha mente com o céu. Que eu não pense pequeno quando tu pensas grande, que eu não limite o que tu podes fazer por causa das minhas experiências passadas, que eu não projete o futuro baseado apenas nas dores do ontem. Cura a minha visão interior, ajusta minhas expectativas, remove de mim toda a mentalidade de derrota, toda a crença de escassez, toda a voz interna que diz que eu não mereço, que não é para mim, que não vai acontecer. Eu rejeito essas vozes agora. Eu escolho ouvir a tua voz, que chama, que sustenta, que direciona, que provê. Eu sei que tu és o Deus que honra a fidelidade, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando ninguém reconhece, mesmo quando parece que nada está mudando. Tu vês cada esforço silencioso, tu conheces cada renúncia escondida, tu acompanhas cada passo dado com fé, mesmo com medo. E é por isso que eu descanso, porque a minha história não está nas mãos do acaso,
nem presa às circunstâncias atuais. Ela está guardada em ti. E aquilo que hoje parece impossível, amanhã será testemunho. Que a luz se levante no meio da escuridão. Que a clareza venha onde há confusão. Que portas certas se abram de forma inesperada. Que oportunidades surjam onde antes só havia paredes. Que a provisão chegue de maneiras que eu jamais imaginei. Porque quando tu ages, não depende de lógica humana. Tu surpreendes. Tu invertes cenários. Tu transformas o improvável em realidade viva. Pai, já sinto que o peso dentro de mim diminui. A ansiedade perde força. A esperança volta a respirar. E eu sei que não é emoção passageira. É a tua presença trazendo equilíbrio. É a tua palavra reorganizando o interior. É a fé sendo fortalecida, não porque tudo já mudou, mas porque eu sei que vai mudar. E se esta oração encontra eco no coração de quem ora comigo agora, que essa pessoa também sinta essa paz suave tomando conta da alma. Que ela perceba que não está sozinha, que não foi esquecida, que não chegou tarde demais, que ainda há tempo, que ainda há caminho, que ainda há provisão reservada. Eu sigo em oração, com a mente alinhada, com a fé sendo renovada a cada palavra, porque sei que aquilo que começa no espírito, no tempo certo, se manifesta no natural. E enquanto sigo nesse lugar de entrega, percebo que algo começa a ser realinhado dentro de mim. Não é apenas a expectativa por uma resposta externa, mas uma transformação interna que acontece enquanto confio. Porque há respostas que chegam primeiro no coração antes de se manifestarem nas circunstâncias. Há provisões que começam como paz antes de se tornarem recurso. Há milagres que nascem no silêncio da alma antes de aparecerem como testemunho visível. E eu recebo isso agora. Recebo essa paz que não depende de saldo, de números, de garantias humanas. Recebo essa segurança que não vem do que eu tenho, mas de quem caminha comigo. Eu reconheço que muitas vezes tentei ser forte sozinho. Tentei sustentar tudo com esforço próprio. Tentei carregar fardos que nunca foram feitos para mim. Hoje eu solto. Hoje eu descanso. Hoje eu confio. Porque a tua palavra diz que não falta nada àquele que anda contigo. Que o justo nunca mendigará o pão. Que mesmo no deserto há provisão. Que mesmo na escassez há cuidado. E se hoje eu me encontro em um lugar de espera, eu escolho não transformar essa espera em desespero. Eu escolho transformar essa espera em confiança ativa. Ensina-me a discernir o que vem de ti e o que nasce da ansiedade. Ensina-me a reconhecer oportunidades verdadeiras, não atalhos perigosos. Ensina-me a ouvir tua voz, mesmo quando o barulho das preocupações tenta me confundir. Porque eu sei que sabedoria não é apenas saber o que fazer, mas saber o que evitar. E eu quero caminhar com prudência, com discernimento, com equilíbrio, sem perder a sensibilidade espiritual. Que toda decisão que eu tomar daqui para frente seja guiada por clareza e não por medo. Que eu não aceite menos do que aquilo que tu tens preparado. Que eu não me conforme com sobrevivência quando tu falas de abundância responsável. Que eu não normalize a escassez quando tu prometes cuidado diário. Ajusta meus pensamentos, reprograma minhas crenças, renova minha mente para que eu veja o futuro não como uma ameaça, mas como um campo fértil onde tu já estás trabalhando. Eu declaro que a minha casa será um lugar de paz, que as preocupações financeiras não dominarão mais minhas conversas, meus pensamentos, minhas noites.
Declaro que o descanso volta a fazer parte da minha rotina, que o sono volta a ser leve, que o coração volta a bater no ritmo da esperança. Porque quando a tua presença governa, a ansiedade perde espaço. Quando a tua palavra habita, o medo não se sustenta. Eu sei que há processos acontecendo agora, mesmo que invisíveis aos meus olhos. Pessoas sendo movidas, caminhos sendo preparados, portas sendo alinhadas, recursos sendo organizados. Nada está parado no céu, nada está esquecido, nada está atrasado. Tudo coopera, tudo converge, tudo se encaixa no tempo certo. E eu me coloco em posição de gratidão antecipada. Agradeço não apenas pelo que já recebi, mas pelo que está a caminho. Se em algum momento eu pensei em desistir, hoje essa vontade perde força. Se em algum momento eu me senti incapaz, hoje essa sensação é substituída por coragem. Se em algum momento eu achei que não haveria saída, hoje eu enxergo possibilidades. Não porque tudo está resolvido, mas porque minha fé foi reacendida. E uma fé viva muda tudo. Que esta oração continue tocando profundamente quem ora comigo agora. Que cada palavra encontre um lugar sensível no coração. Que ninguém saia daqui do mesmo jeito que entrou. Que o peso diminua, que a esperança aumente, que a fé se fortaleça. E se este momento está trazendo paz ao teu interior, guarda isso. Permanece aqui, respira fundo, continua conectado. Porque ainda há muito sendo derramado enquanto seguimos juntos nessa oração. E enquanto essa oração continua fluindo, algo mais profundo acontece dentro de mim. Não é apenas consolo, é alinhamento. É como se pensamentos desalinhados fossem sendo reorganizados, como se áreas confusas da minha mente começassem a encontrar ordem. Eu percebo que não estou apenas pedindo por provisão material, mas por maturidade espiritual para sustentar aquilo que está por vir. Porque eu sei, toda bênção que chega sem preparo pode se tornar peso. Por isso, eu peço equilíbrio. Peço estrutura interior, peço sabedoria para administrar, discernir e multiplicar aquilo que tu confiares às minhas mãos. Afasta de mim toda mentalidade de escassez que me faz viver com medo do amanhã, que eu não enxergue o futuro como ameaça, mas como promessa em construção. Que eu não me compare com trajetórias alheias, porque cada caminho tem seu tempo, sua forma, sua medida. O que é meu me encontrará. O que foi separado para mim não se perderá no caminho. O que nasceu da tua vontade não será frustrado por circunstâncias temporárias. Eu entrego a ti cada preocupação silenciosa que carrego, aquela que não verbalizo, aquela que tento esconder para parecer forte, aquela que pesa mais à noite quando tudo silencia. Eu entrego agora, não retenho mais, não carrego sozinho, não sustento com esforço humano o que precisa ser sustentado pela fé. E nesse ato de entrega, algo se quebra. O peso, a pressão, a angústia constante. No lugar disso, nasce uma confiança serena, firme, estável. Que meus passos sejam firmados, mesmo quando o chão parecer incerto. Que eu continue avançando mesmo sem enxergar o quadro completo, que eu aprenda a caminhar pela convicção e não pela ansiedade. Porque fé não é ver tudo resolvido, fé é continuar mesmo quando ainda não está claro. E eu continuo, eu avanço, eu confio, eu declaro que portas corretas começarão a se abrir e as erradas se fecharão sem dor. Que oportunidades alinhadas chegarão com paz, não com confusão. Que propostas virão acompanhadas de clareza, não de medo.
que o discernimento será tão evidente que não haverá dúvida sobre qual caminho seguir. Eu escolho ouvir a tua direção acima de qualquer ruído externo. Que toda a área da minha vida seja tocada por essa sabedoria que vem do alto. Meus projetos, meu trabalho, minhas decisões, meus relacionamentos, minhas finanças. Que nada fique fora desse cuidado. Que tudo seja envolvido por esse sopro de ordem, de equilíbrio, de direção segura, porque quando tu guias, não há desperdício de passos. Até os caminhos mais longos ensinam, até os atrasos aparentes protegem. Eu recebo agora essa certeza interior. Eu não estou atrasado, não estou esquecido, não estou fora do propósito. Estou em processo, e o processo não me diminui, ele me prepara. Por isso, eu não reclamo do tempo. Eu uso o tempo para crescer. Eu não amaldiçoo a espera, eu amadureço nela. Que quem ora comigo agora também sinta esse alívio suave, essa força silenciosa que começa a se levantar por dentro. Que a respiração fique mais leve, que o coração desacelere, que a esperança volte a ocupar o lugar do medo. E se essa oração está tocando o teu interior, permanece, não sai agora. Deixa essa presença continuar fluindo. Há ainda camadas sendo curadas, crenças sendo ajustadas, caminhos sendo alinhados enquanto seguimos. Se esta oração está falando com você, deixe seu amém nos comentários. Permita que essa concordância fortaleça ainda mais esse momento. E à medida que essa confiança se aprofunda, algo dentro de mim começa a se firmar. Já não é apenas esperança, é convicção. Uma certeza tranquila de que aquilo que parecia distante está, na verdade, em movimento. Mesmo que eu não veja, mesmo que eu não tenha sinais visíveis, algo está sendo rearranjado fora do meu alcance humano. E essa consciência me descansa, porque eu entendo que não preciso controlar tudo para estar seguro. Preciso apenas permanecer alinhado. Ensina-me a lidar com a prosperidade da mesma forma que aprendi a lidar com a escassez, com humildade, gratidão e responsabilidade. Que eu não me perca quando a abundância chegar. Que eu não mude meu caráter quando as portas se abrirem. Que eu não esqueça de quem eu sou quando a provisão se manifestar. Que a riqueza não seja um fim em si mesma, mas uma ferramenta para cumprir propósitos maiores do que eu. Que meu coração permaneça generoso. Que minhas mãos não se fechem. Que eu reconheça que tudo o que chega até mim carrega uma missão. E que eu tenha discernimento para entender onde investir, onde plantar, onde repartir. Porque prosperidade verdadeira não é acumular, é fluir. É permitir que o que chega também alcance outros. Eu declaro que minha mente está sendo treinada para pensar com clareza, para decidir com sabedoria, para agir com prudência. Que impulsos destrutivos percam força, que escolhas precipitadas não encontrem espaço. Que eu saiba esperar quando for preciso esperar e agir com coragem quando for tempo de agir. Que eu não confunda ansiedade com direção, nem medo com prudência. Eu acolho essa paz que não depende de circunstâncias. Essa paz que não oscila conforme números, respostas ou prazos. Uma paz que se estabelece como fundamento, como raiz profunda. Mesmo que o vento sopre, eu permaneço. Mesmo que o cenário mude, eu permaneço. Porque agora eu entendo. Estabilidade não vem do que possuo, mas de quem me sustenta. Que todo pensamento repetitivo de fracasso seja silenciado. Que toda memória de perdas passadas perca o poder de definir meu futuro.
O que ficou para trás não governa mais minhas expectativas. O que deu errado não dita mais minhas decisões. Eu aprendo, eu cresço, eu sigo e sigo com leveza. Eu consagro meus planos, inclusive aqueles que ainda não tive coragem de verbalizar. Aqueles que guardo no fundo do coração por medo de parecer grande demais. Eu entrego agora. Não diminuo sonhos para caber em limitações. Não encolho expectativas para evitar frustrações. Eu amplio minha visão porque sei que não caminho sozinho. Que novas ideias surjam com clareza. Que soluções inesperadas se revelem no momento certo. Que contatos estratégicos apareçam sem esforço forçado. Que oportunidades corretas encontrem meu caminho com naturalidade. E que eu reconheça quando algo vem de ti, porque virá acompanhado de paz, não de confusão. Eu recebo agora discernimento para dizer não ao que parece bom, mas não é certo. E coragem para dizer sim ao que assusta, mas carrega propósito. Que eu não negocie princípios por atalhos, que eu não troque processos por pressa, porque aquilo que é construído com verdade permanece. Que quem ora comigo agora também sinta essa expansão interior, como se algo estivesse sendo destravado por dentro. Como se o medo estivesse cedendo espaço à confiança. Como se a mente estivesse ficando mais clara, o peito mais leve, a esperança mais viva. Permanece aqui. Não se distraia. Há ainda mais sendo liberado enquanto seguimos nessa oração. Se essa oração está fortalecendo você, deixe seu amém nos comentários. Isso é um ato de concordância espiritual. E agora eu começo a entender que a verdadeira riqueza começa antes de chegar às mãos. Ela nasce na mente, se estabelece no coração e só então se manifesta na realidade. Por isso, eu permito agora que pensamentos limitantes sejam substituídos por uma visão mais ampla, mais madura, mais segura. Eu abandono a urgência que me fazia querer tudo de uma vez. Eu renuncio à pressa que me roubava a paz. Eu escolho confiar no tempo certo, porque sei que o que chega no tempo errado pode me ferir, mas o que chega no tempo certo me sustenta. Que eu não confunda demora com negação, nem silêncio com ausência. Mesmo quando tudo parece quieto, há movimento acontecendo nos bastidores da minha história. Que eu aprenda a reconhecer valor onde antes eu via apenas dificuldade. Que eu enxergue aprendizado onde antes eu via atraso. Que eu perceba fortalecimento onde antes eu via fraqueza. Porque até as fases mais desafiadoras carregam sementes invisíveis. E essas sementes estão germinando agora, mesmo que meus olhos ainda não percebam. Eu consagro minhas decisões financeiras, profissionais e pessoais. Que eu não seja guiado por impulsos emocionais, mas por discernimento sereno. Que cada escolha esteja alinhada com propósito e não apenas com conveniência. Que eu não troque estabilidade por aparência, nem profundidade por superficialidade. Ensina-me a construir algo sólido, algo que permaneça, algo que não dependa de aplausos para ter valor. Que toda a ansiedade relacionada ao amanhã seja dissolvida agora. Aquela ansiedade que aperta o peito, que rouba o sono, que cria cenários negativos antes mesmo que algo aconteça. Eu solto, eu descanso, eu confio. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque sei que não estou sozinho no processo. E isso muda tudo. Eu recebo coragem para continuar mesmo quando o progresso parece lento. Para insistir mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Para permanecer fiel aos princípios mesmo quando atalhos tentadores surgem. Que eu não me canse de fazer o que é certo.
porque sei que no tempo adequado o fruto virá. Que a prosperidade que se aproxima não encontre um coração despreparado. Que eu tenha maturidade para administrar, sensibilidade para repartir e humildade para reconhecer de onde tudo vem. Que eu não me torne refém do que possuo, mas que o que possuo seja ferramenta nas minhas mãos. Que eu use recursos para gerar impacto, para aliviar cargas, para abençoar vidas, inclusive a minha. Que quem ora comigo agora sinta essa mesma segurança crescendo por dentro, como se uma âncora estivesse sendo lançada no coração, como se o medo estivesse perdendo força pouco a pouco. Permanece, respira, recebe. Pai, eu descanso nessa verdade. Nada do que vivi foi desperdiçado. Cada lágrima, cada noite longa, cada espera aparentemente injusta foi, na verdade, preparação. Preparação de caráter, preparação de visão, preparação de estrutura interna para sustentar aquilo que está prestes a chegar. Porque eu entendo agora que prosperidade repentina não é apenas receber muito de uma vez. É estar pronto para permanecer em pé quando o cenário muda. Eu recebo sabedoria que não vem da pressa, mas da maturidade. Uma sabedoria que me ensina quando avançar e quando recuar, quando falar e quando silenciar, quando insistir e quando soltar. Que eu não confunda emoção com direção, nem ansiedade com urgência divina. Que eu saiba reconhecer o momento certo, porque aquilo que vem no tempo certo traz paz, não confusão. Que toda mentalidade de escassez seja quebrada agora. Aquela voz interna que diz, não vai dar, não é para você, já tentou antes. Eu renuncio a essas mentiras. Elas não definem mais meus passos. Eu escolho alinhar meus pensamentos à verdade que sustenta este salmo, que é a bênção reservada para quem anda com integridade, para quem teme, para quem escolhe o caminho correto, mesmo quando ninguém está olhando. Que meus recursos se multipliquem com propósito, que aquilo que entra em minhas mãos seja administrado com responsabilidade. Que eu tenha inteligência emocional para lidar com ganhos inesperados, equilíbrio para não perder o foco e humildade para continuar aprendendo. Que a abundância que se aproxima encontre um coração firme, um caráter estável e uma mente clara. Eu declaro que portas estão se abrindo de maneiras que eu não planejei. Oportunidades estão sendo alinhadas sem esforço forçado. Pessoas certas estão sendo conectadas no tempo certo. E aquilo que parecia impossível começa a se mover de forma natural, como se estivesse apenas esperando o momento exato para se manifestar. Eu não corro atrás. Eu preparo o terreno. Eu não forço. Eu confio. Que a minha casa seja tocada por essa paz. Que meu ambiente mude. Que o clima espiritual ao meu redor seja leve, seguro, estável. Que quem convive comigo perceba que algo se transformou. Não por palavras, mas por postura. Não por promessas, mas por frutos. Porque quando a bênção é real, ela se manifesta de dentro para fora. E agora eu agradeço. Antes mesmo de ver, antes mesmo de tocar, antes mesmo de entender completamente. Eu agradeço porque sei que já está em movimento. Sei que já foi liberado. Sei que o que parecia distante está mais perto do que imagino. Minha parte é permanecer firme, fiel e atento. Que quem orou comigo até aqui sinta esse mesmo descanso no coração, essa mesma esperança renovada, essa mesma confiança silenciosa que não precisa de explicações. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Há algo sendo construído dentro de você enquanto essa oração ecoa.
Eu encerro este momento com gratidão profunda, com fé viva e com esperança renovada, sabendo que aquilo que foi entregue em oração retorna como provisão, direção e paz. Que assim seja, agora e sempre. Amém.